aproveitar e chamar a Ana Gláucia para cá. Ana, seja bem-vinda mais uma vez, fica à vontade. Um prazer te receber. Prazer é meu, sempre é um prazer estar aqui com você. E Ana, vamos falar de caso Brumadinho. Não se falou de outra coisa, né? A gente tem acompanhado aí pela TV o tempo todo notícias, notícias de desaparecidos, o número aumentando, corpos encontrados, cada vez maior número de mortos confirmados. E eu acho que todo mundo viveu muito intenso, de forma muito intensa isso nos últimos dias. Com certeza, até mesmo depois da tragédia de Mariana, que isso também ficou muito gravado na nossa memória, né? Então, essa tragédia ela vem ressaltar talvez uma dor que ficou ali escondidinha, que a gente vai passando os dias, a gente vai tendo que reviver e vai tendo que refazer a nossa vida. Então, essa tragédia de Brumadinho, ela vem com aquela sensação de novo, puxa vida, de novo aconteceu isso, né? De novo algumas pessoas acabam que sofrem por uma tragédia que aí também se entra uma outra discussão, se é realmente um desastre ambiental, se é um crime ambiental, que também não cabe a gente tentar entender isso. O que é importante também, que nós seres humanos fazemos muito, é transferência de responsabilidade, né? A gente precisa achar um culpado ali para massacrar o culpado, né? A gente nunca toma para si, né, a culpa. A gente tem muita dificuldade de autorresponsabilização. Então, quando aconteceu tudo isso, eu percebi muito nas redes sociais e até nos meus círculos essa questão dessa responsabilização. Mas, enfim, eu acho que isso é um caso bem para a perícia analisar. O que a gente pode, o que cabe a nós, enquanto até profissionais de saúde, e todos nós analisarmos a situação como uma tragédia inesperada, um desastre, e como que nós, seres humanos, lidamos frente a tragédias, né? Frente a desastres. Então, como que a gente consegue responder a essas situações? Dentro dessa ideia que vem, talvez, falar e vem aqui, talvez também colocar bastante atenção na regulação emocional. O que é a regulação emocional, Ana? O que é a regulação emocional? A gente fala muito de controle emocional, de controlar as nossas emoções, de controlar os nossos sentimentos, de maturidade emocional, mas a regulação emocional, ela vem com uma proposta super interessante que é, muitas vezes a gente não consegue controlar a nossa emoção. Eu fico imaginando, e meu pai, eu não vi essa cena, mas meu pai disse que teve um senhor que falou: perdi casa, perdi esposa, perdi filho, eu perdi tudo. Como que eu vou falar para esse senhor? Calma, fica tranquilo, respira que tudo vai passar. É uma situação extremamente avassaladora. Todos os sentimentos estão aí misturados, de revolta, de raiva, de luto, de desespero. Então a regulação emocional, ela vem com uma proposta de nós nos regularmos a nossa reação frente a essa emoção. Porque a emoção de todas essas emoções que nós estamos sentindo também, né? Imagina quem está vivenciando essa situação. As emoções, elas vêm de uma forma como se tivesse caído a nossa barragem emocional. Então ela vem como um deslize mesmo, um desastre mesmo, todas as nossas emoções. Mas como que nós vamos reagir a essas emoções? Então a regulação emocional e o treino da regulação emocional, ele vem para que nós consigamos olhar as coisas de uma forma um pouco mais perspectiva, sentir as emoções sim, com todo o ardor, com toda a força, mas a nossa resposta, o nosso comportamento frente àquela emoção ser um pouco mais funcional, mais regulado mesmo. Por isso que vem esse termo da regulação emocional. Isso não é fácil, nos regularmos frente a algumas emoções, porque nós precisamos trabalhar quais são as interpretações que a gente tem daquela emoção, o que de fato aconteceu, que tipo de desastre foi, quais são as minhas saídas, quais são os meus escapes, o que eu tenho que fazer de forma efetiva nessa situação. Então eu tenho que ter uma tomada de consciência muito presente, eu tenho que ter talvez essa higiene mental muito presente. Tudo que a gente fala sobre prevenção de saúde mental tem que vir à tona num momento desse, né? E nós profissionais, e eu vi também que o pessoal está chamando vários voluntários, tem algumas ONGs que estão cadastrando voluntários para cuidar desse pessoal, nós precisamos propiciar esse momento para essas pessoas. Além da assistência social, além da prefeitura, além de todos os órgãos públicos que propiciam
um escape e uma solução material e social para essas pessoas. Nós precisamos proporcionar um ambiente de restabelecimento dessas emoções e dessa saúde mental frente a essa situação. Eu sou especialista em urgência e emergência pela FAMEMA. E aí, o que faz um psicólogo, gente, no pronto-socorro? Urgência e emergência. Né? O que faz um psicólogo dentro de uma sala de emergência? Eu já atuei em sala de emergência, já atuei na urgência. Então, nós temos esse papel de tentarmos propiciar um ambiente seguro para que a pessoa consiga externalizar essas emoções de uma forma mais regulada e mais funcional. Então, quando a gente tá, e aí a gente traz Brumadinho com essa tragédia de uma coisa extremamente midiática, extremamente coletiva, muito grande, mas nós temos as nossas tragédias pessoais, familiares, dentro do nosso coletivo, e o que a gente faz, como que a gente reage frente a essas tragédias, né? Então, acho que é interessante o que tem de bom, né, o que aconteceu em Brumadinho. Olhando de uma forma assim, não tem nada de bom. Foram muitas perdas, né? Foi um fracasso de muitas coisas. Mas talvez a gente consiga pegar essas experiências e dar um novo significado para as nossas experiências. Então, o que nós temos feito com as nossas tragédias, né, lá? Acho que isso é interessante. Ana, o fato de ter sido uma tragédia, de ter acometido ali várias pessoas, várias famílias, isso faz com que o sentimento dos familiares seja diferente? É diferente de um caso isolado, de repente aconteceu uma tragédia na minha casa, eu perdi um ente familiar. Aconteceu uma tragédia em um local de trabalho e, além do meu ente, mais 60 pessoas morreram ali. Muda o sentimento ali dos familiares? Nós falamos há um tempo atrás da força do grupo. Né, uma coisa é dois torcedores de times adversários brigarem, outra coisa são duas torcidas brigarem. Então, a força do grupo ela tem esse poder de potencializar sentimentos. Então, sim. Porque quando acontece alguma tragédia dentro do meu ambiente ali, e eu tenho mais estrutura social, mais rede social para me acolher, pessoas mais organizadas emocionalmente para me acolher, é uma coisa. Agora, quando eu percebo que uma cidade toda, um estado todo, ou um país todo, não é país, né? O pessoal de Israel está aqui. Então, quando o mundo todo está envolvido, é uma coisa muito maior e muito mais potencializada. E são muitas informações, muitas histórias que chegam até a gente. E a gente vai se identificando nas histórias. Né? A mulher que a piloto lá conseguiu resgatar, aí tem o bebezinho, aí tem... Então, muitas histórias que a gente vai se identificando. Então, se torna uma proporção muito maior mesmo nas nossas experiências, sabe? Na nossa Falando vida. em tragédias, assim, me fez até relembrar, né? Falando do sentimento de várias famílias, do caso da Boate Kiss. Sim, que com também, certeza. né, envolveu ali, tivemos um monte de mortes e envolveu ali várias famílias, a cidade praticamente inteira chocada com aquela tragédia. Exatamente. Acho que o sentimento ali é bem parecido. E é muito interessante, eu acho que é um lado positivo nosso, quando a gente consegue se identificar com a dor do outro. E isso, assim, é a coisa mais linda que o ser humano tem e que a gente não pode perder. Né? E o que eu percebo é que depois da tragédia de Brumadinho vieram outras notícias e muitas pessoas já acabaram por deixando isso um pouco de lado, né? Então, o que a gente tem, que o ser humano tem, é essa solidariedade. A pessoa se solidariza com a dor do outro, fica fraterno com a dor do outro, se identifica, se move, se comove com a dor do outro. Isso é muito interessante que nós, seres humanos, temos, e isso, infelizmente, vem se perdendo ao longo do tempo. Então, é importante a gente olhar tudo o que está acontecendo, contextualizar para a nossa vida. Por quê? Imagina você estar na sua casa... E aí a gente é ser humano, né? A gente briga e dorme brigada, essas coisas todas, dá um bom dia aí meio de travessado pro seu marido, e ele vai trabalhar, ele não volta. Então, assim, talvez a gente comece a repensar alguns pontos da nossa vida, né? É claro que se soubéssemos o que vai acontecer amanhã, mudaríamos muita coisa. Né? Mas então talvez a gente se concentrar no que a gente tem no agora, no presente. Como nós estamos vivendo o presente? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem o futuro. Está tudo garantido no nosso futuro, a gente tem os planos e vai acontecer isso, aquilo, outro. E aí vem uma barragem e destrói tudo. Então, nesse sentido, é interessante a gente pegar essa situação,
triste, terrível, e contextualizar para a nossa vida. E para a gente entender que talvez possam existir algumas tragédias na nossa vida, porque a gente não tem controle sobre todas as coisas, né? Então, quando você diz que realmente, talvez quando a gente vê uma tragédia tão coletiva, com tantas pessoas, isso vai mobilizando a gente, vai mostrando, gente, que eu acho que é interessante, a nossa vulnerabilidade. Que nós realmente não frágil, temos, né? quanto nós somos frágeis, quanto a gente não tem condições de prever o futuro, como a gente não tem realmente, de fato, a vida num clique, num controle remoto. E isso faz a gente repensar a vida. Isso faz a gente repensar as coisas, as relações, né, Lá? Acho que isso é interessante. E Ana, quais estratégias nós precisamos tomar em situações como essa, de tragédias, desastres? Pois é, nós precisamos, porque nós podemos estar envolvidos em tragédias em algum momento. Tomara que não, né? Nós temos todo um preparo, né? A gente toma bastante cuidado, mas a gente não está seguro, né, Lá? Ninguém sabe. Então, frente a alguma tragédia, eu acho que vem várias dicas super práticas para a gente começar a colocar em prática na nossa vida, em qualquer situação. Tentar fazer um treino de olhar perspectivamente. Eu falo para os pacientes, olhar fora da caixa. Tentar separar um pouco. Existiu uma tragédia, eu perdi tudo. Parar um pouco, respirar um pouco, tentar sentir aquela situação e tentar se preparar para a reação que você vai ter daquilo, sabe? Porque a maior reação é a reação de desespero. Se você viu, talvez o pessoal de casa viu algumas pessoas dando as primeiras entrevistas, era uma sensação que eu sentia o desespero delas, né? Eu não consigo falar com o meu irmão, eu já linko com meus irmãos, né? Que a gente é super próximo, eu não consigo falar tal. Então, essa reação. Então, se nós começarmos a treinar o olhar perspectivo das coisas e mindfulness, vem com essa proposta de atenção plena, que é o relaxamento, que é a respiração e a meditação. Se nós trouxermos, talvez, essa abordagem da terapia para a nossa vida, de parar um pouco, de respirar, de sentir o ambiente, se conhecer, sentir as sensações, talvez numa situação de desastre ou de emergência, a gente consegue ter um pouquinho mais de regulação das nossas emoções e das nossas reações. Acho que é uma prática interessante. Uma outra prática, em frente ao desespero e a todas as coisas, é a gente procurar a ajuda de um profissional. Porque muitas vezes, e até no hospital, quando a gente tem algum ente querido no hospital, até mesmo a gente está internado, a conversa de corredor é a pior coisa que se tem. Ah, porque minha avó morreu disso. Ah, porque não acharam, não vão achar mesmo. Vocês se lembram o que aconteceu em Mariana? Vai acontecer tudo isso de novo. Então, essa conversa, ela é terrível. Então, procurar uma ajuda de um profissional mesmo, procurar a ajuda de uma autoridade, tentar fazer um filtro das informações, que a internet e todas as redes sociais e a mídia, elas são terríveis. Ainda mais isso, hoje, né? Com essa disseminação de fake news que Nossa, a gente vê a todo menina, instante. É terrível, né? Então começa a trazer uma hipótese para a gente de maior desastre mesmo, né? E pelo que a gente viu lá, parecia que realmente não ia ter mais ninguém sobrevivente. Tivemos alguns sobreviventes e o pessoal está em busca ainda. Então, assim, talvez respirar um pouco, procurar as informações cada vez mais sólidas, né? Tentar procurar lugares mais, um contingente, sabe? Um pouco mais seguro, mais protegido para você ficar. E sempre, sempre, a todo momento, alimentar a esperança. E Ana, como essas situações influenciam os espectadores? Pois é. Traz pra gente uma sensação de vulnerabilidade, de insegurança, de impotência, de corrupção, de tudo que é ruim. Tudo, né? misturado. Tudo misturado. A gente se sente muito mal vendo algumas tragédias e aí vendo algumas responsabilizações, algumas detenções, algumas coisas que vão acontecendo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado também em todas as informações que vão chegando até nós, né? E assim, o que nós podemos fazer? Isso é muito importante. Lá, o que eu, Ana, posso fazer em relação à situação de Brumadinho? Bom, eu posso fazer isso, isso e isso. É o que eu posso fazer. Porque se várias vezes eu ficar em cima dessa história, em cima dessas informações, sem eu poder fazer nada, a minha sensação de vulnerabilidade, de impotência vai aumentar. O meu desespero e a minha desesperança vai aumentar. Então a gente tem que pegar todas as possibilidades espirituais, sociais, práticas, enfim, tudo que a gente pode ajudar
colocar em prática, né? Doação, que o pessoal também em algum momento estava pegando donativos. Então, colocar em prática, mas veja, volte para a sua vida. Volte para suas coisas. Pegue todas as possibilidades de crescimento dessa situação e coloque em prática na sua vida. Porque senão, começa a virar uma bola de neve até na nossa vida mesmo, né? Eu acho que a gente precisa... muito, né? A gente fica desesperançoso, a gente fica de uma sensação de vulnerabilidade incrível. Então eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de... ponderar um pouquinho as situações e fazer o que está ao nosso alcance e principalmente saber que nós estamos vulneráveis a todo momento de acontecer tragédias pessoais ou coletivas conosco e o que eu tenho feito do presente, o que eu tenho feito da minha vida agora. Serve como um alerta como mesmo, um alerta, né, com Ana? certeza. Será que eu tenho dado os meus beijos, os meus abraços, os meus perdões mesmo? É o que eu tenho feito nesse momento para que amanhã talvez eu não fique mal pensando que eu poderia ter feito isso, aquilo outro. Nossa, que legal, Ana, te receber aqui para falar de um assunto tão atual, né, que nós estamos vivendo. A gente liga a TV, só se fala nisso, a gente acompanhando isso a todo instante, e acho que é um sentimento que todo brasileiro mesmo sente, né? Sim. Como que eu vou lidar com isso? Não aconteceu na minha cidade, não conheço ninguém que estava lá, mas são brasileiros, são trabalhadores, e isso acaba são seres chocando, humanos, né? São pessoas, são como nós. Então, assim, não aconteceu conosco, mas a vulnerabilidade existe, né? Como eu posso me preparar para que isso, talvez, se acontecer, eu consiga lidar de uma forma mais regulada a essas reações. Tá certo, então, Ana, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa Mulher. Obrigada a você. E você volta daqui a 15 dias. Volto sim. E, gente, eu gosto sempre de destacar aqui, né? Se você tem alguma sugestão de tema, a Ana tá aqui quinzenalmente. Então você pode mandar sua sugestão. Tem algum tema que você gostaria de ver aqui no programa? Manda pra gente, manda pra Ana através das redes sociais e aí a gente atende seu pedido aqui, né, Ana? Com certeza, lá vai ser um prazer.